Olá meus amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo do projeto Primeira Fase OAB. E hoje nós vamos tratar do livro 2 do Código Civil, que fala dos bens, que vai do artigo 79 até o artigo 103 do Código Civil. Bom, os bens, o que são bens? Se a gente for olhar numa acepção genérica, os bens seriam qualquer coisa, material ou imaterial, que tenham uma utilidade para a vivência humana. Então qualquer coisa que seja útil para os seres humanos, seja material ou imaterial, seria considerado como um bem. Se a gente for trazer esse conceito para a acepção jurídica, os bens seriam o objeto de uma relação jurídica. Então você tem ali no núcleo o objeto, que é o bem, e a relação jurídica, né, seria formada em volta daquele objeto, daquele bem. Então, na acepção jurídica, o bem é o objeto da relação jurídica, seja este material ou imaterial. O Código Civil vai classificar ali, né, os bens em três grandes grupos. Dividir os bens em três grandes grupos. Nós temos os bens considerados em si mesmos, os bens reciprocamente considerados e os bens públicos. Antes da gente adentrar essa classificação, vamos entender um conceito que, apesar de não ser tratado expressamente no Código Civil, é importante a gente entender essa separação entre bens corpóreos, materiais, e incorpóreos e imateriais. Os bens corpóreos, como o próprio nome diz, são os bens que possuem um corpo, ou seja, algo que eu consigo presenciar, consigo visualizar. Uma casa, uma cadeira, uma mesa, um livro, etc. Já os bens incorpóreos são aqueles que eu não consigo presenciar, que eu não consigo visualizar, né? Mas podem ser objetos de uma relação jurídica. Tanto os bens corpóreos quanto os bens incorpóreos podem ser objetos de uma relação jurídica, tá? Uma peculiaridade entre os bens corpóreos e os incorpóreos é que os bens corpóreos, eles são transmitidos através da tradição, ou seja, da entrega. Eles podem ser objetos de um contrato de compra e venda. Já os bens incorpóreos, que são aqueles que não possuem um corpo, não consigo presenciar, não consigo tocar, eles são transmitidos através do que a gente chama de contrato de cessão. Então, por exemplo, contrato de cessão de direito de imagem. Tá? É uma transmissão de um bem incorpóreo, tá? Então é transmitido através da cessão. Bom, vamos começar a tratar agora, né, da classificação de bens. Vamos falar primeiro dos bens considerados em si mesmos. Dentro dos bens considerados em si mesmos, nós temos os bens móveis e imóveis. O Código Civil vai conceituar no artigo 79 o que são os bens imóveis. Vai dizer que são bens imóveis o solo e tudo quanto lhes incorporar natural ou artificialmente. Então, o solo e tudo que for incorporado nele será tido como bem imóvel. Então, olha só, os bens imóveis a gente pode dizer que eles podem ser divididos aí em bens imóveis por natureza. O que é os bens imóveis por natureza? É o solo, sua superfície, o espaço aéreo e o subsolo. Então, o solo, o espaço aéreo e o subsolo é o que a gente chama de imóveis por natureza, tá? Nós podemos ter também os imóveis por acessão natural. O que seria isso? Se a gente for olhar o artigo 79, ele fala pra gente assim, ó: são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural. Então, olha só, natural, ou seja, tudo que a natureza incorpora ao solo, a gente pode chamar de bens imóveis por acessão natural. Então, nós temos aí as árvores, por exemplo, são acessões, ou seja, são acréscimos naturais. As árvores são coisas que são trazidas pela natureza, são incorporadas pela natureza ao solo. Então nós temos o solo, que é o bem imóvel natural, e nós temos a árvore, que é o bem imóvel por acessão natural, ou seja, que é incorporado pela natureza naquele solo. Uma observação que eu quero fazer aí quanto à árvore, que eu vou depois reforçar isso quando a gente for falar dos bens imóveis, porém é uma observação que quando as árvores são cultivadas para corte, né, ou seja, eu planto as árvores com o intuito de cortá-las para vender, essas árvores, a gente chama de bens móveis por antecipação. Por que por antecipação? Porque já é previsto que eu vou retirá-las, que eu vou transformá-las em bens móveis. Então a gente antecipa esse conceito e chama essas árvores que são plantadas para o corte, exclusivamente para o corte, a gente chama de bens móveis por antecipação, tá bem? Nós temos também uma observação também que tem que fazer é aquelas árvores ou plantas que são plantadas em vasinhos
são bens móveis, tá? Porque podem ser, né, movimentados, que a gente vai ver depois, tá? Então, por exemplo, aquelas que é bonsai, né, aquelas árvorezinhas japonesas bonitinhas, que você planta no vasinho e deixa ali na mesa da sua casa, são bens móveis, tá? Então a gente tem que entender isso. Os bens imóveis são aqueles, o solo, a superfície, o solo, a sua superfície, o subsolo, o espaço aéreo, tá? Ou tudo que é incorporado naquele solo. E aí a gente viu que pode ser imóvel por acessão natural, que é quando a natureza incorpora a coisa ao solo, que é o caso das árvores ali plantadas no solo, plantas, etc. E nós temos os bens imóveis por acessão artificial, ou seja, são os bens incorporados ao solo pela mão humana, ou seja, a atividade humana incorpora aquele bem ao solo. Então, por exemplo, uma casa, né? Você faz a casa ali no seu terreno, ou seja, é a atividade humana, é a mão humana que incorporou uma coisa ao solo, incorporou aquela casa ali naquele solo, naquele terreno, tá? Então, tudo que o homem incorporar, né, através da sua atividade ali no solo é considerado bem imóvel por acessão artificial, tá? Artificial porque foi feito pela mão humana. Aí, uma observação que eu quero fazer sobre isso é que aquelas edificações que são separadas do solo sem ser destruídas, elas são consideradas ainda, elas não perdem o caráter de bem imóvel. Isso tá lá no artigo, acho que 81 aqui, ó. Artigo 81 do Código Civil. Não perdem o caráter de imóveis, inciso 1. As edificações que separadas do solo, mas conservando a sua unidade, não forem removidas para outro local. Gente, isso é muito difícil de acontecer. Mas vamos pensar naquelas casas de madeira, sabe? Acho que tem muito isso nos Estados Unidos, que você consegue retirar, levantar aquela casa e levar para um outro espaço. Eu acho que eu já até tenho vídeo sobre isso aqui no canal, mas enfim, então só mesmo revisando, aquelas casas, no exemplo, essas casas de madeira, você consegue levantá-las e levar para um outro terreno, sabe? Tirar daqui e levar para lá, sem destruí-las, ou seja, sem perder a sua utilidade, elas não vão perder o caráter de imóvel. Então, se você tem uma casa de madeira que você levanta ela de um terreno A e leva para um terreno B, essa casa ela não vai perder o caráter de imóvel, continua sendo um bem imóvel para fins legais, tá bem? Outra coisa também, outra observação, é o inciso 2 do artigo 81, que fala pra gente assim, ó: os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem, continuam sendo bens imóveis. Então, olha só, se você tem uma casa e aí você tem lá o ventilador de teto, você vai fazer uma reforma no seu teto, você precisa retirar aquele ventilador. Você retira ele e deixa no cantinho ali. Só que você retirou aquele ventilador com o objetivo de vou só reformar o teto, depois eu volto com o ventilador lá pro teto. Beleza, então esse ventilador que foi provisoriamente removido da sua casa só para fazer aquela reforma, depois ele vai voltar a ser instalado na sua casa, ele continua sendo considerado como um bem móvel, tá bem? Como bem móvel, não, desculpa, como um bem imóvel, tá? Então, aqueles objetos que você retira para reempregar, ou seja, retira por um tempo temporário para reempregar na sua casa, no prédio, enfim, eles continuam sendo considerados como bem imóveis por força do inciso 2 do artigo 81 do Código Civil, tá bem? Por fim, aí, para finalizar os bens imóveis, nós temos os bens imóveis, imóveis por determinação legal. São aqueles bens que naturalmente não seriam considerados como imóveis, mas que a lei prevê que sejam imóveis. Então, por determinação legal, ou seja, a lei determina que vão ser considerados como bem imóveis, mesmo que naturalmente não o sejam. E isso tá lá no artigo 80 do Código Civil, tá lá assim, ó: consideram-se imóveis para os efeitos legais, inciso 1, os direitos reais sobre bens imóveis e as ações que os asseguram. Então, as ações ligadas a um bem imóvel, por exemplo, uma ação de reintegração de posse, enfim, um direito real sobre aquele imóvel, sobre aquela casa, enfim, é considerado também bem imóvel, tá? Para fins legais. Inciso 2, o direito à sucessão aberta. O direito à sucessão aberta, a gente vai ver isso quando a gente for revisar o conteúdo do direito de sucessão, a gente vai ver que o direito de sucessão aberta, ele também é considerado pela lei como um bem imóvel, tá? Gente, os bens imóveis, eles são um pouco mais solenes do que os bens móveis, eles têm mais algumas exigências para sua transferência, tá? Os bens móveis a gente pode transferir com a mera tradição, ó.
Meu celular, quero te dar, pronto. Quero vender, pronto. Entrega, tá feito. Já os bens imóveis, não. Você precisa de um contrato, já tem de um registro, já tem uma solenidade maior. Por exemplo, você precisa da outorga ou chória, se você é casado, salvo em regime de separação total de bens, você precisa da autorização do seu cônjuge para vender um bem imóvel, tá? Para celebrar uma relação, um contrato, uma relação jurídica que tenha como objeto um bem imóvel, você precisa de uma maior solenidade, tá? Então, tem essa diferença aí que eu tinha esquecido de falar. Mas enfim, voltando aqui. Então, os imóveis por determinação legal são aqueles bens que a lei determina, tá lá no artigo 80, como a gente viu, os direitos reais sobre bens imóveis, as ações que asseguram bens imóveis e os direitos à sucessão aberta, tá bem? Agora a gente passa para os bens móveis. Gente, os bens móveis são classificados no artigo 82 do Código Civil como aqueles bens que podem ser movimentados. Podem ser movimentados, ou seja, para sua própria força, por movimento próprio, ou por força de outrem. Então, por exemplo, uma cadeira, eu posso empurrar a minha cadeira para movimentá-la. É um bem que tem um movimento por emprego de força de outra pessoa. E nós temos aqueles bens que se movimentam por si só, que são chamados de semoventes, que são os animais, um cachorro, uma vaca, um coelho. Ele se movimenta por vontade própria, ele não precisa de emprego de uma força para se movimentar, como é no caso da cadeira, de uma mesa, de um armário, etc. Tá bem? Então nós temos aí os bens móveis por natureza, que são aqueles bens, como eu disse, que se movimentam por força própria, como os semoventes, os animais, ou aqueles bens que se movimentam através de um emprego de uma força alheia, uma mesa, um armário, uma cadeira, etc. E nós temos também os móveis por determinação legal, que são aqueles bens que naturalmente seriam considerados como imóveis, mas que a lei, né, que poderiam ser considerados como imóveis, mas que a lei determina que sejam considerados como móveis. São móveis por determinação legal, tá lá no artigo 83 do Código Civil, ó. Consideram-se móveis para os efeitos legais, ou seja, a lei determina que são móveis. Inciso 1, as energias que têm um valor econômico. Então, a energia elétrica, por exemplo, é um bem considerado móvel para fins legais, tá? Inciso 2. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Então, mesma coisa, mesmo intuito ali. Os direitos reais sobre os bens móveis são bens móveis. As ações que têm como objeto, né, as ações que têm como objeto bens móveis são consideradas como bens móveis. E o inciso 3, os direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações. Então, os direitos pessoais de caráter patrimonial e as ações que versem sobre aqueles direitos são considerados também como bens móveis por determinação legal, tá? Não tem muito segredo. Deixa eu ver aqui. E aí eu já adiantei pra vocês, a gente também tem aqueles bens móveis por antecipação, que é no caso das árvores que são plantadas para, né, ser destinado ao corte. Então, ou seja, são aqueles bens que seriam imóveis, mas que você está destinando eles para ser móveis, né? Por exemplo, a árvore, ela é imóvel, mas como você planta ela já pensando em retirá-la do solo, ou seja, a torná-la móvel, elas são consideradas móveis por antecipação, bem? Gente, dentro ainda dessa classificação de bens considerados em si mesmos, nós temos os bens fungíveis e os bens infungíveis. Olha só, bens fungíveis e infungíveis. Os bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade, tá? Então, por exemplo, quando você vai acabou o açúcar dessa casa, você vai na vizinha e fala, me dá uma xícara de açúcar. Você não vai pegar a xícara de açúcar e devolver aquele mesmo açúcar que ela te deu. Não, você vai pegar aquela xícara de açúcar emprestado e você vai devolver a ela um novo açúcar, ou seja, você vai substituir por um bem de mesma qualidade, quantidade, né? E enfim, o mesmo bem, digamos assim, né? Você vai substituí-lo. Então, os bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos, tá? Já os bens infungíveis
é o contrário, são aqueles que não podem ser substituídos, ou seja, você pega emprestado aquele bem, você vai ter que devolver aquele mesmo bem, tá? Você não pode trocá-lo, tá bem? Então, essa é a diferença. Bens fungíveis são substituídos, podem ser substituídos, e os bens infungíveis não podem ser substituídos. Só que assim, essa classificação não é tão simples assim. Por quê? Os bens fungíveis e infungíveis, os bens fungíveis, eles podem se tornar infungíveis por vontade das partes, tá? Então, por exemplo, uma cesta de frutas, o Pablo Stolz, no livro dele, ele traz esse exemplo, uma cesta de frutas. Uma cesta de frutas, ela seria naturalmente fungível, né? Pode ser substituída ali. Só que se eu pego uma cesta de frutas minha e empresto para você fazer a ornamentação de uma festa, tá? Você contratou comigo o empréstimo da cesta de fruta para ornamentação de uma festa, para decorar a mesa. No final daquela festa, vai ter que me devolver aquela cesta de frutas, aquela mesma cesta de frutas. Você não vai poder ir lá comprar outra, não, tem que ser a mesma. Por quê? Porque foi convencionado no contrato que aquele bem que é naturalmente fungível, que podia ser substituído, se tornaria infungível, ou seja, tem que ser devolvido, tá? Então a vontade das partes pode fazer com que um bem naturalmente fungível se torne infungível, tá? Assim como também o valor histórico de um objeto pode fazer com que aquele objeto que seria naturalmente fungível se torne infungível. Um exemplo dado pelo Pablo Stolz no livro dele seria o caso também de um vaso da dinastia Ming, né? Um vaso da dinastia Ming. Na época, né, em que aquele vaso foi realizado, ele era tido como um objeto fungível, né? Só que pela questão histórica que envolve, pela escassez daquele vaso e tudo mais, né? Pela preciosidade que aquele vaso, a história que aquele vaso carrega, ele é considerado hoje como um bem infungível. Então, olha só, o fator histórico fez com que um bem fungível se tornasse infungível, tá bem? Deixa eu ver se tem alguma observação aqui que eu anotei. Não, isso mesmo. Bom, dentro ainda dessa classificação de bens considerados em si mesmos, nós temos os bens consumíveis e inconsumível. Olha só, bem consumível e inconsumível. Bem consumível é aquele que no primeiro uso ele já se vai. O bem consumível é aquele bem que para ser utilizado, né, vai ter a vai ter a destruição da sua substância. Quer ver? Aqui, ó, artigo 85 do Código Civil. Não, desculpa. Artigo 86 do Código Civil. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais destinados à alienação. Então, olha só. Os bens consumíveis são aqueles que eu usei, ele acabou. Para eu usar, eu vou destruí-lo. Então, por exemplo, uma maçã, né? Para eu utilizar a maçã, eu tenho que fazer o quê? Comê-la. Se eu como a maçã, cadê? Foi embora, acabou. Foi destruída a sua matéria, a sua substância, tá? E o artigo 86 do Código Civil também coloca como bens consumíveis aqueles que são destinados à alienação. Então, por exemplo, se eu tenho aqui vários celulares que são destinados à alienação, ou seja, eu trabalho com vendas de celulares, aqueles celulares ali destinados à minha venda, as vendas, eles são tidos como bens consumíveis. Por quê? Porque eles não vão ficar comigo. Para eu utilizar daqueles celulares, eu preciso o quê? Repassá-los, eu preciso vendê-los. Ou seja, são consumíveis nessa acepção aí de compra e venda, tá bem? Então, os bens destinados à alienação, à venda, eles são tidos também como bens consumíveis. E os bens inconsumíveis são aqueles que a gente tem como duráveis, que a gente consegue utilizá-los por mais tempo, né? Então, por exemplo, um celular mesmo, eu comprei o celular é meu. Ele não vai se esvair, né, acabar no primeiro uso, não, consigo ficar anos com o mesmo celular. Um automóvel, por exemplo, uma roupa também. Tudo bem, com o tempo a roupa vai se desgastar e tudo mais, mas leva tempo, não é no primeiro uso, entende? É isso que define consumível e inconsumível, tá? Lembrando que lá no CDC, quando a gente for pegar direito do consumidor, a gente vai ver isso melhor, mas lá no Código de Defesa do Consumidor ainda temos uma distinção. Dentro dos bens inconsumíveis, nós temos os bens inconsumíveis não duráveis e os duráveis, né? Que aí você tem essa questão de que dura mais tempo, dura menos tempo. Mas aqui a gente tem que lembrar mesmo disso. Consumível, no primeiro uso ele já se vai. E inconsumível é aquele que eu consigo usá-lo por mais tempo, tá bem?
Vamos lá, ainda dentro dessa classificação de bens considerados em si mesmos, nós temos os bens divisíveis e indivisíveis. Tá, olha só, os bens divisíveis são aqueles que eu consigo dividir, parti-los, fracioná-los, sem destruí-los, ou seja, sem fazer com que eles percam sua utilidade. Então, por exemplo, se eu pego uma maçã, eu consigo parti-la no meio, dar uma parte pra mim, uma parte pra você, sem que ela perca a sua utilidade. Ou seja, o fato de eu ter partido a maçã no meio vai fazer com que você não consiga comer e nem eu? Claro que não. Vai continuar tendo a sua utilidade. Então, isso são os bens consumíveis. Está lá no artigo 87 do Código Civil, ó. Dos bens divisíveis. Artigo 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Então, eu consigo dividi-los sem prejudicar seu uso, sem diminuir demais o seu valor. Diferente dos bens indivisíveis. Os bens indivisíveis são aqueles que, se eu fracionar, se eu for dividir com você, nenhum de nós vai conseguir utilizá-lo, porque vai perder a sua utilidade. Então, por exemplo, se eu pego um celular e falar, você não tem um celular? Tá bom, vamos pegar o meu e partir no meio. Eu fico um pedaço e você com outro. Vou conseguir continuar utilizando aquele celular? Ele vai ter utilidade? Não, não vai, nem pra mim, nem pra você. Por quê? Porque ele é um bem indivisível. Um carro, por exemplo, um bem indivisível. Que eu não consigo fracioná-lo, tá? Eu não consigo dividi-lo sem que ele perca a sua utilidade, tá bem? Os bens indivisíveis, eles podem ser indivisíveis por sua natureza. Por exemplo, o caso do celular, né, do carro, que naturalmente eu não consigo parti-lo sem ele perder a sua utilidade. Ou pode ser também indivisível por determinação legal, que são aqueles bens que, por natureza, talvez pudessem ser divididos, mas que a lei determina que não podem ser divididos. A exemplo das servidões, né? As servidões, por uma questão assim, de natureza, elas podiam ser divididas, mas por uma questão legal, não. Por determinação legal, não. Tá? Outra questão é que os bens indivisíveis, eles também podem ser indivisíveis por vontade das partes, convencional, ou seja, são bens que seriam naturalmente divididos, que eu podia fracioná-los, mas que por vontade das partes não serão, tá? Aí a doutrina cita o exemplo do condomínio, que pode ser indiviso, que pode ser convencionado pelas partes como indivisível por um prazo de até 5 anos, que está lá no artigo 1320 do Código Civil, mas enfim. Só pra gente entender, os bens indivisíveis podem ser por natureza, por determinação legal ou por convenção, ou seja, pela vontade das partes, tá? Nós temos ainda os bens singulares ou coletivos. Os bens singulares, gente, são aqueles que, mesmo que reunidos, são considerados de per si, ou seja, são considerados de forma independente dos demais, tá? E aí, olha só, os bens singulares, eles se dividem em singulares simples e singulares complexos. Os bens singulares simples são aqueles em que as partes daquele bem são reunidas por uma questão natural. Por exemplo, uma árvore. A árvore é um bem singular. Porque ela tem ali seus galhos, ela tem suas folhas, ela tem o caule, ou seja, ela é composta de partes, mas que unem, que se formam um bem só. Tá? A árvore é um bem singular. Ela é um bem singular simples, por quê? Porque é a natureza que uniu as suas partes. É a natureza que uniu suas folhas, suas flores, seus frutos, seus galhos, enfim. Então, é uma formação pela natureza, é uma união pela natureza. Já os bens singulares complexos são aqueles que as partes daquele bem são unidos por uma atividade humana. Então, por exemplo, um relógio. Um relógio é composto ali da pulseira, enfim. Tem diversos elementos que compõem, que formam aquele objeto, aquele relógio. Porém, a reunião daqueles objetos ali que formam um relógio é dada né, pela construção humana, pela mão humana. Então a gente chama de bens singulares complexos, porque a união dos objetos ali que formam aquele único bem são feitas pela atividade humana, pela mão humana, tá? Já os bens coletivos ou universais são aqueles bens que você tem a união de várias coisas que formam de várias coisas singulares que forma aquele coletivo ali, tá? Então, por exemplo, uma biblioteca. Uma biblioteca é um bem coletivo, porque é uma reunião de bens singulares, é uma reunião de livros. Você tem vários livros compondo uma biblioteca.
Olha só, os bens coletivos, ou também chamados de bens universais, o que acontece? Eles formam uma universalidade. E essa universalidade pode ser de fato ou de direito. A universalidade de fato é quando nós temos uma pluralidade de bens singulares. Então, por exemplo, a biblioteca. A biblioteca é uma universalidade de fato. Por que de fato? Porque eu tenho vários bens singulares, vários livros ali compondo aquela biblioteca. Já as universalidades de direito é o complexo das relações jurídicas de um indivíduo. Então, por exemplo, a herança. A herança é o complexo das relações jurídicas de um indivíduo, tá? Então, é o que a gente chama de universalidade de direito, tá bem? Beleza, então por aqui a gente fechou os bens considerados em si mesmos e podemos passar para os bens reciprocamente considerados. Olha só, os bens reciprocamente considerados, nós temos o bem principal e o bem acessório. O bem principal é aquele bem que existe por si só, ou seja, ele tem uma autonomia estrutural, ele tem uma estrutura própria, tá? Ele não precisa de outro para existir, tá bem? Já o bem acessório é aquele que, para existir, ele precisa de um bem principal. Então, olha só, o fruto em relação à árvore, a fruta ali, a maçã em relação à árvore, ela é um bem acessório. Por quê? Para a maçã existir, eu preciso da árvore. Tá? Já a árvore seria o bem principal que existe por si só e o fruto seria o bem acessório que precisa da árvore para existir. Tá bem? Então, o bem principal é aquele que existe por si só e o bem acessório que precisa do bem principal para existir. Dentro dos bens acessórios, nós temos os frutos, que são... O que são frutos? Os frutos são aqueles bens que são renováveis, ou seja, periodicamente estão renascendo. Então, se eu tenho uma árvore de maçã ali e eu retiro maçã daquela árvore, um tempo depois vai nascer, vai crescer outra maçã. Então, assim, são bens renováveis que periodicamente estão se renovando, estão surgindo novamente. Então, esses são os frutos. Nós temos também os produtos. Gente, olha só, qual é a diferença entre frutos e produtos? Como eu disse, os frutos, eles são renováveis. Eu tiro, vai crescer de novo, eu tiro, vai crescer de novo. Já os produtos são aqueles que não são renováveis. Ou seja, que você utilizá-los, você retirá-los, você vai acabar destruindo, mesmo que parcialmente, a sua própria fonte. Então, por exemplo, uma pedra em relação à pedreira, né? A pedra é um produto, porque se eu retirar da pedreira, eu estou diminuindo aquela pedreira, porque não é algo que se renova com um certo período, né? Não tem uma renovação que nem os frutos de uma árvore, tá? Uma observação, tanto os produtos quanto os frutos, antes de serem retirados, antes de ser separados do bem principal, eles podem ser objetos do negócio jurídico. Então, ou seja, eu posso vender as laranjas antes mesmo de colher elas, de retirá-las da árvore do bem principal, tá? Assim como eu posso vender minérios e pedras antes de retirá-los do bem principal, tá bem? E nós temos ainda dentro dos bens acessórios as pertenças. O que são pertenças? As pertenças, gente, são aqueles bens que não são parte integrantes do bem principal, mas que se destinam de modo duradouro ao serviço ou ao fornecimento daquele bem principal. Então, por exemplo, o ventilador da minha casa, o ventilador de teto da minha casa, ele é parte integrante? Não, ele não é uma parte integrante, porém, ele é um bem que se destina de modo duradouro à utilidade naquela casa, tá? Então, ele é considerado como uma pertença. Então, olha só, uma observação interessante quanto às pertenças é que os negócios jurídicos, os contratos que envolvem o bem principal, onde se tem as pertenças, eles não vão abranger as pertenças, não em regra geral, a não ser que o contrato faça parte. Então, você pode ver, você tem a sua casa está mobiliada, você tem ali a mesa, né, na sala de jantar, você tem o sofá e tudo mais, mas aí você decide vender a sua casa.
O contrato de compra e venda da sua casa quer dizer que aquelas pertenças, aquela mesa, aquela cadeira, aquele sofá, aquela televisão vai junto? Não necessariamente, a não ser que você queira vender assim, né? E fica por vontade das partes, hein? Gente, para fechar aí os bens acessórios, nós temos as benfeitorias. O que são benfeitorias? As benfeitorias são obras que eu faço uma coisa principal, uma coisa que já existe. E essa obra, essa benfeitoria pode ser feita seja para conservar a coisa, seja para melhorar a coisa, ou seja para embelezar a coisa. Então olha só, se eu faço uma obra na minha casa para conservar, por exemplo, para reformar o teto que está gotejando, né? Vou fazer uma reforma no teto ali. É o que a gente chama de benfeitoria necessária. Então, olha só, as benfeitorias necessárias são aquelas obras que são feitas para conservar a coisa, tá? Para consertar a coisa. Já as benfeitorias úteis são aquelas que são feitas para melhorar a coisa, para dar mais utilidade àquela coisa, tá? Então, por exemplo, se eu faço uma rampa na minha casa ali para saída de cadeira de rodas, por exemplo, eu estou dando maior utilidade àquele espaço. Então, uma obra que é feita para dar utilidade à coisa, tá? Já uma benfeitoria que a gente chama de voluptuária são aquelas obras que são feitas para mero deleite, para embelezar a coisa. Então, por exemplo, se eu construo um mirante no meu quintal, ou uma piscina, por exemplo, na minha casa, eu estou fazendo isso para aformosear, para embelezar, para o mero deleite, né, por recreação. Então a gente chama isso de benfeitorias voluptuárias, tá bem? Então olha só, as benfeitorias são necessárias quando é para conservar o bem, úteis quando é para melhorar a utilidade do bem, ou voluptuárias quando é para recreio, mero deleite, para luxo mesmo, para embelezar. Só que olha só, a gente tem que observar o seguinte, então é tão fácil assim esse conceito, tá? Porque o contexto da história pode fazer com que um bem seja, que uma benfeitoria seja necessária, útil ou voluptuária. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da construção de uma piscina. Se eu construo uma piscina no quintal da minha casa, é uma benfeitoria voluptuária, tá? Porque eu tô fazendo aquilo para mero deleite, mero recreação, né? Para embelezar, enfim. Já se eu construo uma piscina em uma escola, é uma benfeitoria útil. Por quê? Porque vai melhorar o uso daquele espaço. Porque agora vamos poder, né, ter aulas de natação na escola. Então você está dando uma utilidade para aquele espaço. Já se eu construo uma piscina, enfim, ou faço uma nova piscina e uma escola de natação, uma escola, né, que dá aulas de natação, é uma benfeitoria necessária, porque como você vai dar aula de natação sem uma piscina, tá? Então o contexto também faz com que aquele bem seja necessário, aquela benfeitoria seja necessária, útil ou voluptuária. Então tem que se atentar a isso também. E para finalizar aqui, eu quero fazer uma distinção entre acessão artificial e benfeitoria. Não podemos confundir acessão artificial com benfeitoria. Qual é a diferença? A benfeitoria é uma coisa que é feita em cima de algo que já existe, tá? É uma obra feita em um bem principal ali que já existe. Então, se por exemplo, eu pego ali o meu quintal, né, e construo um mirante naquele quintal, eu estou fazendo uma obra em cima de algo que já existia, tá? Você coloca uma piscina na minha casa, fazendo uma obra em cima de algo que já existia. Já a acessão artificial é você criar a coisa ali do zero. Então, por exemplo, se eu faço um galpão em um terreno que não tinha nada, é uma acessão artificial. A casa ali, tô fazendo a casa, é uma acessão artificial. Então não podemos confundir esses exemplos aí, tá? Para finalizar o vídeo, para finalizar o conteúdo de bens, vamos falar dos bens públicos, tá? Olha só, os bens públicos são aqueles bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno, tá? Estado, União, Distrito Federal, municípios, enfim, são os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, tá? Então, olha só, por exclusão, tudo que não pertencer, todos os bens que não pertencerem às pessoas jurídicas de direito público interno serão considerados como bens
bens particulares, tá? Então todos os bens que não forem das pessoas jurídicas de direito público interno serão considerados como bens particulares. Olha só, os bens públicos, eles se dividem em bens públicos de uso comum do povo, bens públicos de uso especial e bens públicos dominicais. Olha só, os bens públicos de uso comum do povo são aqueles que para o seu uso não tem restrição, ou seja, qualquer pessoa pode utilizar uma estrada, uma rua, uma praça, qualquer pessoa pode utilizar, usufruir daquela praça, daquela rua, daquela estrada, tá? Não tem distinção de pessoas, você não precisa ser funcionário público para usar a estrada, você não precisa ser funcionário público para usar a praça, a rua, não, qualquer pessoa pode utilizar. Lembrando que os bens públicos de uso comum do povo, ele pode sim, né, ter ali exigir ali, né, um dinheiro, digamos assim, um valor para ser utilizado, tá? Sem problema nenhum. Os bens públicos de uso comum do povo, eles são inalienáveis. Eu não posso vender uma estrada, não posso vender uma rua, não posso vender uma praça. Os bens públicos de uso especial. Os bens públicos de uso especial são aqueles que são destinados, aqueles bens que são destinados ao exercício de serviço público. Um prédio onde você tem um hospital público, um prédio onde você tem uma prefeitura ali na sua cidade. Então são bens que são destinados aos serviços públicos, à execução de serviços públicos. Por fim, nós temos os bens dominicais. Os bens dominicais, gente, são aqueles bens que não estão sendo utilizados, são bens públicos, tá? Que fazem parte, que são das pessoas jurídicas, pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno, porém que não tiveram uma destinação, tá? Então, por exemplo, um prédio público que está em desuso, era um hospital público, agora já não é mais nada, ele é um bem público dominical, porque é da pessoa jurídica de direito público interno, pertence ali, né, para a pessoa jurídica pública, só que não está sendo utilizado para fins públicos, tá? E aí, gente, diferente dos bens públicos de uso comum do povo de uso especial, que não podem ser alienados, são inalienáveis, os bens públicos dominicais, eles podem ser alienados, tá? Desde que respeitadas as exigências legais. Tá lá no artigo 101 do Código Civil, ó. Os bens públicos dominicais podem ser alienados observadas as exigências da lei, tá? Então, por exemplo, igual eu falei, você tem um prédio que era utilizado para um hospital público, tá? Só que agora não tem mais hospital público ali, ele tá vazio, não tá sendo utilizado para nada. Se for respeitadas as exigências legais, ele pode ser alienado, tá bem? E para encerrar o vídeo, uma observação que está no artigo 102. Nenhum bem público pode ser adquirido por uso capião. Tá lá, ó, artigo 102. Os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião, tá bem? Então a gente fica por aqui, a gente encerra aí esse livro 2, né, do Código Civil dos Bens. No próximo vídeo a gente dá início aí aos fatos jurídicos, né, para encerrar aí a parte geral do Código Civil, tá bem? Então, um beijo, até o próximo vídeo, espero que tenha sido útil. Como eu disse pra vocês, né, qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram acrescentar, enfim, que eu deixei de falar, podem tá utilizando os comentários aí pra isso, tá? Então, até o próximo vídeo.